Olá pessoal, eu sou André Valente e serei seu professor na disciplina de arte na área de linguagens e suas tecnologias. Hoje vamos falar sobre o veganismo, os impactos do engajamento artístico e dos formadores de opinião. A arte como uma peça importante, não apenas por ser um reflexo de contestações, mas por possuir algumas funções extensamente debatidas. Vamos para a nossa aula. Bom, primeiramente, o que é o veganismo e por que a gente vai falar disso aqui, né, na nossa disciplina de artes, né? Bom, o veganismo, ele é definido como uma filosofia, é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e praticável, todas as formas de exploração dos animais e crueldade para com esses, seja pela alimentação, pelo vestuário ou por qualquer outro propósito. Pois é, o veganismo então não é só uma escolha por um tipo de alimentação. Ele é, na verdade, um modo de vida que considera os animais como seres que têm direitos e sentimentos e, portanto, seres muito próximos de nós, seres humanos. E por isso há uma ideia de que nós, como seres humanos, não temos o direito de explorá-los de acordo com a nossa vontade, ao nosso bel prazer. E aí a proposta do veganismo, do modo de vida veganismo, é diminuir cada vez mais a exploração dos animais pelos seres humanos. E vamos ver como é que isso acaba se manifestando, influenciando na arte. O termo vegan, ele surge ali em meados do século XIX, mas ele vai se consolidar mesmo no século XX. A ideia de uma proposta mesmo, de um movimento mesmo de veganismo, ele surge nesse período. Mas a história da humanidade registra a preocupação com a exploração dos animais, com uma alimentação que não incluísse a exploração dos animais desde a antiguidade greco-romana. Tá? Então vamos entender um pouquinho essa história aí. Tá? Tudo começa lá no século XIX, quando começa a surgir ali as ideias iluministas, os ideais liberais, que começam a se preocupar com o direito natural, ou seja, os direitos que nós todos temos apenas por termos nascido. E esses direitos que começam a ser discutidos como os direitos do homem e do cidadão vão acabar sendo também transferidos para outros seres da natureza. Além disso, nós temos pensadores naquele período que vão se preocupar muito com essa relação entre o ser humano e a natureza. Um dos mais famosos pensadores desse período é o Jean-Jacques Rousseau, uma figura importantíssima aí para o pensamento ocidental, para a educação, para a filosofia, a arte, que vai justamente tratar dessa relação, do direito natural do ser humano. E com isso começa também a haver essa preocupação com relação à aproximação com a natureza. Então nós temos várias personalidades nesse período do século XIX que começam a ter essa preocupação com relação à natureza, essa busca pela natureza. Tá? E duas dessas personalidades são Percy Shelley, que era escritor, poeta, que pensou sobre esse assunto, e William Lamb, que também escreveu obras sobre esse assunto. Entre os artistas que defendiam esse ideal, muitos deles faziam parte do movimento romântico. O romantismo, que foi um movimento artístico, literário, político, filosófico, cultural do século XIX, trazia essa ideia do homem buscar a sua natureza, buscar os seus sentimentos mais puros, se aproximar da sua própria alma, da sua essência. Tá? E essa essência estava relacionada também à natureza. Então o romantismo vai nutrir todos esses ideais, o ideal de uma vida purificada, de uma vida elevada. E uma das obras desse período que acabou se destacando por trazer uma discussão sobre a relação do homem com a sua alimentação é a obra Frankenstein, um clássico da literatura escrito pela escritora Mary Shelley, que era esposa do Percy Shelley e que fez menção a essa alimentação na sua obra.
Por causa da estreita relação entre o romantismo e o vegetarianismo, a escritora britânica Mary Wollstonecraft Shelley, então esposa de Percy Bysshe Shelley, publicou em 1817 o famoso romance gótico Frankenstein. Em uma das passagens do livro, o monstro vegetariano, criado por Victor Frankenstein, repudia o hábito humano de alimentar-se de animais. No livro diz, abre aspas, não tenho que matar o cordeiro e a cabra para saciar o meu apetite. Bolotas e bagas são o suficiente para minha alimentação. Minha companheira vai ser da mesma natureza que a minha e vai se contentar com o mesmo que eu. Faremos a nossa cama de folhas secas. O sol vai brilhar sobre nós da mesma forma que brilha sobre os homens, e ele vai amadurecer a nossa comida. A imagem que apresento a vocês é humana e pacífica. Nós podemos dizer que nessa busca, né, de uma humanidade mais pacífica, uma humanidade que não viola a natureza para sobreviver, nós teríamos um retorno ao paraíso perdido. Para que, se você se lembrar bem da narrativa do Gênesis, a narrativa que está lá na Bíblia, o ser humano foi expulso do paraíso e perdeu o direito de conviver com a natureza, de ter alimentação direto da natureza, de viver tranquilamente naquele lugar por causa do pecado original. Então, de alguma maneira, a gente pode dizer que o pensamento romântico refletido na obra Frankenstein traz essa ideia de um retorno a esse paraíso em uma harmonia entre ser humano e natureza. Uma das discussões que vai se desenvolver a partir de então é a dos direitos dos animais. Que seria mais ou menos a ideia de que os animais têm direitos assim como nós, seres humanos. Esse direito seria baseado na ideia de direito natural, ou seja, o direito que tem só por existirmos, por termos nascido. Assim como nós, seres humanos, temos os direitos humanos, os animais teriam os seus direitos garantidos também. E sendo assim, não cabe ao ser humano a exploração dos animais, já que isso seria uma violação dos seus direitos. Algumas décadas depois da publicação de Frankenstein, o proto-vegano Henry Salt, que se tornaria um dos pioneiros da teoria moderna dos direitos animais, fez oposição à Sociedade Vegetariana da Inglaterra, na promoção do consumo de ovos, laticínios e mel como parte de uma dieta que eles consideravam a mais adequada aos vegetarianos. Salt sabia que o abandono do consumo de outros alimentos de origem animal era o único e verdadeiro caminho do vegetarianismo ético. Até porque consumi-los significaria não apenas compactuar com a exploração animal, mas também reconhecer que são alimentos disponíveis para o consumo humano. No ensaio A Plea for Vegetarianism, publicado em 1885, ele declarou que até mesmo os produtos lácteos são desnecessários e, sem dúvida, serão dispensados completamente sob um sistema de dieta mais natural. Em 1897, a pioneira Sociedade Vegetariana Inglesa já contava com 5.000 membros. Havia duas concepções de alimentação menos carnívora no século XIX. Uma é a concepção vegetariana. Na concepção vegetariana, a alimentação de carne animal seria evitada, porém não a alimentação de outros produtos de origem animal, como ovos e leite. Os veganos, eles consideram que consumir ovos e leite ainda assim é explorar os animais para a nossa alimentação. E por isso eles também abandonaram essa alimentação, buscando apenas alimentação baseada em vegetais, frutas e nada de origem animal. E aí, como que isso vai se refletir na arte? Nós vamos ver que ao longo do tempo, como nós vimos no século XIX alguns escritores, e no século XX essa ideia vai ganhar mais força e vai ganhar mais adeptos, até porque conforme a industrialização, conforme o sistema capitalismo de produção vai crescendo mais e mais e explorando mais e mais a natureza, começa a surgir uma preocupação com
esses recursos naturais, inclusive com a vida dos animais, com os espaços para a criação de rebanhos para suprir a alimentação carnívora. Tudo isso junto vai fazer com que o movimento veganista ganhe corpo durante o século XIX. E aí nós temos muitos artistas, alguns que nós conhecemos, que vão aderir a essa proposta. Um deles, por exemplo, é o ex-Beatle Paul McCartney. Nós temos aqui até uma frase dele que diz: se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. E agora, vamos para a hora da tirinha. Mas por que chamam ele de lobo mau? Porque quer comer os porquinhos, o desalmado. Agora vem fazer o lanche. O pão com presunto está em cima da mesa. Bom, como nós vimos aí na tirinha, né, ela faz uma crítica a essa grande contradição, que é nós pensarmos que algumas formas de predação dos animais são violentas, porém nós ainda mantermos uma alimentação baseada na exploração animal. Essa que é a grande crítica aí que vai ser feita, inclusive, pelos veganos. A ideia de que, como que nós podemos falar em maus tratos contra os animais, podemos reclamar da extinção de algumas espécies, né, dos maus tratos, sendo que nós ainda mantemos uma alimentação carnívora. E é isso que essa tirinha vem trazendo como crítica. Um dos exemplos que a gente pode trazer mais contemporâneos aí é de uma intervenção feita pelo artista Banksy em Nova York, quando ele pegou um caminhão, colocou ali alguns bichos de pelúcia representando animais que são utilizados para alimentação humana, como vacas, porcos e outros animais também. E enquanto esse caminhão andava pelas ruas de Nova York, os sons desses animais eram ouvidos. E a ideia era causar um incômodo nas pessoas, era fazer com que as pessoas ficassem um pouco ali incomodadas com aquela imagem e com esse barulho, para que elas refletissem sobre as condições que os animais que são transportados das fazendas para os matadouros são transportados, ou seja, sobre como esses animais são tratados ao serem manuseados aí para a alimentação carnívora. Um outro exemplo de arte contemporânea que fez essa crítica através de uma performance foi uma manifestação na Espanha, em que os artistas do grupo Animal Quality fizeram uma representação em que pessoas estavam deitadas em bandejas de isopor, como aquelas que a gente compra no mercado, cobertas com plásticos, como se fosse aquelas bandejinhas de carne, de produtos que nós compramos no supermercado. E algumas tinham ali um líquido vermelho que representava o sangue. A ideia era causar um impacto também e fazer as pessoas pensarem um pouco sobre a alimentação carnívora. E chegamos aí ao final dessa nossa videoaula e você pode ter muito mais conteúdo no Saiba Mais. Dá uma olhada lá nos links e amplie o seu conhecimento com a nossa plataforma. Tá? E vamos a uma reflexão sobre o conteúdo dessa aula. Enquanto o ser humano for implacável com as criaturas vivas, ele nunca conhecerá a saúde e a paz. Enquanto os homens continuarem massacrando animais, eles também permanecerão matando uns aos outros. Na verdade, quem semeia assassinato e dor não pode colher alegria e amor. Disse o filósofo grego Pitágoras por volta de 500 anos antes de Cristo. Bons estudos!